Olá pessoal! Hoje eu vim aqui mostrar para vocês como fazer estes dois modelinhos de boina. Eles foram confeccionados em soft e microsoft. Esse modelinho aqui, no caso, é o feminino. Ele foi feito franzidinho em cima com esse lacinho. E esse outro modelinho aqui, ele é o masculino, que foi feito em pregas em cima e com essa abinha para dar todo um charme nessa boina. Então agora fiquem com o passo a passo. Bom, pessoal, então para fazer essas boininhas eu vou utilizar o soft. Esse cor-de-rosa é um microsoft, tá? Ele é mais fininho, ele é bem mais macio, mais gostoso, só que ele é mais molinho, tá? E esse cinza aqui é o soft comum mesmo, que ele é mais grossinho, como vocês podem ver. Mas ambos esticam, tá? Tem uma certa elasticidade que deixa bem confortável na cabecinha da criança. Então, aqui eu vou começar por um modelo feminino, tá? Então, aqui eu peguei esse Microsoft, mas independente, vocês vão utilizar qual vocês tiverem. Aqui eu vou trabalhar com uma cabecinha de 54 centímetros, que já é pra minha sobrinha, que já é mocinha. E eu acrescento mais 2 centímetros de margem de costura. Aqui eu vou tirar uma tira pra poder fazer essa volta da cabeça. Então, aqui eu preciso tirar, então, uma tira com 56 centímetros. Aqui eu vou deixar abaixo uma tabela para vocês, tá? Caso vocês estejam fazendo para vender. E caso vocês for fazer especificamente para alguém próximo, eu indico vocês medirem para ficar mais certinho. Então, aqui eu estou marcando a metade, porque eu estou com o meu tecido dobrado ao meio, mas eu estou tirando aqui os 56. E a largura eu quero com 4 centímetros. Então, eu vou dobrar esta medida, deixando com 8, e acrescento mais 2 centímetros de margem de costura. Essa largura é a gosto, tá? Como eu estou fazendo uma boina maior, então eu estou deixando com 4. Se você for fazer para bebezinha pequena, você pode deixar com apenas 3 centímetros de largura essa frente. Para fazer aquele corte redondo de cima, que vai dar o acabamento central aqui da boina, eu vou fazer pra vocês aqui de uma forma super simples, tá? Que fica certinho. Eu vou pegar a medida da circunferência da cabeça, que no meu caso foi 54, e vou dividir por 3. No caso aqui, então, eu vou ter 18 centímetros, e aí eu acrescento mais um de margem de costura, tendo assim 19. Então, agora eu vou fazer o seguinte, vou pegar aqui, vou dobrar, faço ali uma dobra, como vocês estão vendo, tendo pelo menos esses 19 centímetros que eu preciso, e agora eu dobro novamente ali, deixando ali em cima, ali no centrinho, uma dobra de 4 partes do tecido, tá? Então, ó, como vocês estão vendo, eu dobro uma vez e agora dobro novamente. E a partir desse meinho ali de cima, eu vou colocar a minha fita certinho e vou colocar ali pra baixo essa medida de 19. E venho agora fazendo 1/4 de um círculo, marcando esses 19 centímetros de um lado até o outro, como vocês podem ver. E agora, para finalizar este modelo, eu vou cortar aqui um lacinho do próprio soft. Você pode fazer um lacinho também de fita de cetim, de gorgurão, como preferir. Então, aqui, ó, o laço também, gente, fica muito questão de gosto. Se você quer um lação grande, é um lacinho mais discretinho, tá? Aqui, como eu estou trabalhando com uma boina um pouquinho maior, eu vou fazer um laço maior. Mas, caso você esteja fazendo para um bebezinho, por exemplo, de 1 aninho, você pode fazer um lacinho mais discreto. Então, aqui eu dobrei o meu soft e vou deixar com 14 centímetros de largura e com 10 de altura. Como eu falei pra vocês, isso é questão de gosto. Agora, com os dois lados do lacinho cortado, eu vou pegar apenas um deles, vou dobrar e fazer um corte ali no meio, porque nós vamos passar uma costura aqui fechando os 4 lados desse lacinho e depois vamos desvirar por essa abertura que ficou aqui no centro. Então, agora partindo para a montagem, eu vou pegar esta minha tira, coloco ali direito com direito e passo uma costura fechando a lateral e fecho os 4 ladinhos ali do lacinho, como eu falei pra vocês. Depois do lacinho costurado, eu vou aparar ali os cantinhos para não ficar grosseiro e vou desvirar por esta abertura, como eu falei pra vocês.
Depois de desvirado, eu ajeito as pontinhas ali com a tesoura pra ficar um lacinho bem feitinho e deixo ele de lado por enquanto, pra depois a gente fazer o acabamento final pra colocar ele na boina. Agora eu pego aquela minha faixa costurada e vou dobrar ali no meio, como vocês podem ver, deixando todo esse acabamento para dentro. E agora eu vou lá na máquina passar uma costura bem rente ali em cima, somente para prender, para facilitar na hora da montagem e não ficar soltando, como vocês estão vendo aí. E assim fica, como eu falei pra vocês, então fica mais certinho pra poder trabalhar sem ficar escorregando. E agora eu vou pegar o meu círculo e vou encontrar as quatro pontinhas dele. Então eu dobro ao meio, como vocês podem ver, e vou fazer um pique ali nas duas pontinhas. E agora eu uno esses dois piques e faço outros dois nas outras duas extremidades. Assim eu consigo distribuir esse franzido por toda a boina de uma forma uniforme. Então, aqui, vocês podem fazer um franzido ou fazer pregas. Eu vou mostrar pra vocês os dois modelinhos. Então, nesse feminino, eu vou fazer o franzido. Então, eu peguei aqui uma agulha com uma linha e vou fazer um alinhavo aqui à mão, tá? Vai fazer um franzido à mão mesmo. Então, eu venho fazendo esse alinhavo distante, assim, deixando aproximadamente 1,5 cm, assim, de distância. E venho franzindo até o final, encontrando as duas pontinhas. Vai ficar assim, tipo, um fuxico gigante. Então, agora eu vou pegar e vou encontrar os mesmos 4 pontinhos ali também nessa minha faixa, nessa tira que vai na cabeça, pra poder ficar tudo bem certinho. Então, eu pego ali, ó, pela costura, eu dobro, encontro a frente. E agora, através desses dois, desse pique e essa costura, eu vou encontrar as outras duas laterais também. Então, assim, a gente consegue distribuir tudo bem certinho. Agora, eu vou colocar ali a minha parte de cima da boina com o direito ali pra fora. E posiciono direito com direito ali, como vocês podem ver. E agora, eu vou unir certinho ali os 4 piques e venho alfinetando tudo. E depois que eu encontro esses 4 piques, um com o outro certinho, agora eu vou distribuir esse meu franzido ali no meio. Vou distribuir encaixando nessa minha faixa e venho alfinetando todinha essa volta, ficando assim um franzido bem distribuído. E agora eu vou lá na máquina reta, passar uma costura ali de aproximadamente 1 centímetro de distância, prendendo tudo isso daí e a nossa boina já está praticamente pronta. Depois de passar essa costura à máquina, eu vou tirar aquela linha de alinhavo que eu deixei ela aqui, então a gente tira. E agora é o seguinte, se você tiver overlock, você pode passar o acabamento na overlock, mas caso você não tenha, você pode fazer o acabamento no zigue-zague. Então, aqui eu vou pegar uma tesoura e vou só aparar as rebarbinhas que tiver ali, deixar tudo mais certinho, que eu vou passar uma costura no zigue-zague na máquina reta mesmo, tá? Então, você não precisa ter o overlock para poder fazer essa peça. Então, ali, lembrando vocês que eu coloco um pontinho fora e um dentro, pegando assim bem a bordinha para dar um acabamento certinho. Apesar de que o soft, ele não desmancha, tá? Ele não desfia. Então, você pode deixar sem também, caso seja para você, para sua filha, tá? É que para vender é bom dar um acabamento, mas caso seja para uso próprio mesmo, você pode deixar sem acabamento nenhum. E agora, para finalizar, eu vou terminar o meu lacinho. Aquela abertura de trás não precisa fechar, tá? Porque, como eu falei pra vocês, não desfia. Agora, eu encontro ali o meio e vou fazer um alinhavo ali no centro, pra gente puxar, dando assim o formato do lacinho. Então, eu faço ali um franzido. Agora, eu enrolo ali e dou uns pontinhos atrás. Aqui, para dar o acabamento no centro, no miolinho, eu vou utilizar uma manta de strass, que é aquelas mantinhas que tem um plastiquinho transparente atrás, que a gente cola com cola quente, tá? Essa daqui, no caso. Então, eu vou colar ali no centro com cola quente. E depois, com cola quente também, eu colo meu lacinho lá na minha boina.
Agora, para encontrar a posição para colar este lacinho, eu pego aqui a minha costura traseira. Eu dobro ela no meio, encontrando assim a frente, o centro da frente, e jogo aproximadamente uns 3 dedinhos ali para o lado, porque esse lacinho ele não fica no centro da cabeça, ele fica de ladinho. Então, eu joguei ali uns 3 dedinhos para o lado, e agora também colo com cola quente, e assim a nossa boina feminina já está pronta. Como eu falei pra vocês, esse lacinho vocês podem fazer também em fita de cetim, gorgurão, como preferirem, pode colocar uma flor, aí é questão de gosto, tá? Assim fica. E agora vamos para o segundo modelinho de boina, que será uma boina masculina com abinha. Gente, aqui o processo é exatamente o mesmo, tá? Eu vou pegar aqui a circunferência da cabecinha, que no caso aqui é de 46, e acrescento mais 2 centímetros de margem de costura. Aqui eu estou fazendo uma boina aproximadamente para um bebê de 1 aninho. Então, agora eu tiro aquela faixa com esses 48 centímetros que eu falei pra vocês. E aqui, novamente, como eu estou com o soft dobrado, eu coloco metade. E a altura, eu quero com 3 centímetros aquela frentinha, tá? Eu quero com 3, por se tratar de uma boina menorzinha. Então, eu pego esses 3, dobro, que dá 6, e acrescento mais 2 de margem de costura. Então, ali, a minha altura é de 8 centímetros. Para o centro da boina, aquele círculo, é a mesma coisa. Vou pegar os 46 centímetros e dividir por 3, tendo assim 15 centímetros e uns quebradinhos. Então, eu vou deixar com os 15 mesmo e acrescento mais um de margem de costura. Faço aquela mesma dobra que eu fiz na primeira boina, dobrando 2 vezes. E agora, vou fazer 1/4 também do círculo com essa medida, como vocês já viram anteriormente e estão vendo agora. Com o círculo cortado, eu venho fazendo o mesmo processo, dobrando ali, marcando 4 pontinhos desse círculo. E aqui no caso eu vou fazer esta boina com pregas, tá? Eu mostrei aquela com franzido pra vocês e agora eu vou fazer com preguinhas. Então, eu encontrei aqui os 4 ladinhos. Agora, eu vou pegar aquela minha tira, coloco também ali direito com direito. E venho passando uma costura fechando ali a lateral. Depois de costurado, eu abro ali, dobro direito, avesso com avesso, aliás, deixando essa sobra toda para dentro. E vou lá na máquina passar uma costura novamente ali em cima, uma costura bem pertinho ali, somente para poder segurar tudo e ficar mais fácil de fazer a montagem. Aqui, pessoal, até esse ponto, as duas boinas, o processo é o mesmo, tá? O que vai diferenciar aqui é que essa eu vou fazer com pregas, aquela lá foi com franzido, e essa aqui vai ter uma abinha e aquela lá teve o lacinho. Então, aqui, ó, o mesmo processo que eu fiz na outra, eu faço nessa. Encontro aqui também os quatro pontos aqui iguais dessa minha faixa, assim como eu fiz com o círculo. E agora, eu vou posicionar aqui pique com pique, tá? Então, eu vou colocar aqui direito com direito, tá? Lembrando sempre de deixar o lado direito com direito, para depois de desvirar a boina ficar bem certinha. E venho alfinetando. Depois desses 4 piques alfinetados, agora em cada um deles eu vou fazer uma prega, mas aqui eu faço a olho mesmo. Eu faço uma prega larga, tá? Como vocês podem ver aí, eu vou fazer uma prega em cada um desses 4 piques. E entre cada um deles, eu ainda deixo uma sobra que eu faço ainda uma outra prega no meio. Então, no caso aqui, essa circunferência total vai ficar com 8 pregas, porque senão fica muito pouco. Se deixar só com 4, a boina fica feia, fica esquisita. Então, por isso que eu deixo com 8. Então, como eu falei pra vocês, eu venho fazendo uma prega em cada pique e mais uma prega entre cada um desses piques, né? Tendo assim um total de 8 pregas. E depois de tudo alfinetado, eu vou lá na máquina reta e passo uma costura também de aproximadamente 1 centímetro ali de distância, prendendo toda essa volta.
E assim fica a boininha. Vocês também podem deixar ela assim, no caso dela masculina, tá? Deixar sem nada. Mas aqui a aba vai dar um charmezinho a mais nela. Então, aqui em relação à largura da aba, você pode fazer de acordo também você quiser. Eu continuo usando aquela medida da circunferência dividido por 3, que no meu caso deu os 15, né? Os 15, os quebradinhos que eu arredondei para 15. Então, eu vou deixar a minha abinha ali também com 15 centímetros de largura. Você pode deixar com mais ou com menos, como preferir, mas eu acho que essa medida é o ideal. Já fica excelente assim, dividindo por 3. Então, agora eu vou pegar o meu soft, vou dobrar ele ao meio e vou tirar a minha abinha. E agora eu pego esses 15 centímetros e acrescento por volta de mais um, apenas para garantir uma margem de costura. Então, 15 mais 1 dá 16, e 16 dividido por 2 dá 8, porque aqui eu estou trabalhando com o soft dobrado ao meio, então eu preciso colocar a metade desses 16. Essa aba, ela vai ficar por dentro, eu vou costurar ela junto com toda essa costura que eu fiz ali. Então, a gente precisa considerar essa medida dessa frentinha aí. Então, se eu tenho aí 3 centímetros, eu tenho que colocar esses 3 centímetros mais o tamanho da abinha que eu quero saindo ali para fora. Então, você pode colocar com 3, 4 centímetros, como quiser. Vocês só precisam considerar essa medida dessa faixa também. Então, aqui eu quero uma abinha com uma largura de 4 centímetros ali para fora. Então, além desses 4, eu acrescento mais esses 3 centímetros da minha faixa, tá? Então, 4 mais 3 dá 7 centímetros. E eu acrescento mais 2 de margem de costura em cima e embaixo. Então, aqui eu estou trabalhando com 9 centímetros de altura. Agora, eu corto este retângulo, né? Esse quadradinho aí que eu acabei de fazer. E agora, a olho mesmo, eu venho e faço uma leve curvinha ali para tirar ali o desenho da aba. E agora, a partir deste molde, eu tiro outra peça igual, eu preciso de 2 desses. E vou tirar uma peça também no EVA, para poder dar estrutura na nossa abinha. Então, agora eu pego o meu soft direito com direito, sobreponho ali um no outro e coloco os dois por cima do meu EVA. Então, o EVA ele fica por baixo de tudo. E agora eu vou lá na máquina reta passar uma costura em toda essa curva, prendendo esse sanduíche aí que vocês estão vendo. Depois de costurado, eu vou pegar aqui a tesoura e dar uns piques, somente para poder ajudar depois na hora de desvirar por conta do EVA. Então, depois de dar os piques, eu venho desvirando e o EVA ele fica escondidinho por dentro. E agora eu vou lá na máquina reta passar uma costura de acabamento ali em volta, fazendo um pesponto de aproximadamente meio centímetro de distância. Depois de costurado, o EVA sempre fica um pouquinho maior ali saindo pra fora, então eu venho cortando ele. Dobro essa aba ao meio, encontrando assim o centro, também dou um pique. E agora eu vou pegar a minha boina e também vou encontrar a metade da frente. Então, eu pego ali pela minha costura traseira, dobro e assim eu vou encontrar lá a minha frente. Aí, ali eu alfineto, marcando certinho, que eu vou posicionar o centro da minha boina no centro ali também da minha aba. Ficou mais bonitinho, o lado que você quer que fique aparecendo, e vai colocar ali com o direito para baixo. E alinho certinho ali, ó, pique com pique, e venho alfinetando, e vou ali na máquina reta passar uma costura prendendo esta aba. E depois de costurado, assim fica. Essa abinha faz toda a diferença nessa boina, fica uma gracinha. E ali, como eu falei pra vocês, se for para uso próprio, vocês podem deixar apenas assim. Ou você pode passar uma costura no zigue-zague, como eu fiz na boina anterior. Aqui, nesse caso, eu vou passar na overlock.
E é isso, gente, assim a boina já está pronta, como vocês podem ver, é super simples e fácil de fazer, não tem segredo nenhum. Espero muito que vocês tenham gostado, que vocês tentem reproduzir. Eu vou deixar aqui abaixo na descrição do vídeo uma tabelinha, assim, eu vou colocar aqui umas medidas de circunferência de cabecinha, tá? De criança, para quem for fazer para vender. Mas caso você for fazer, vá fazer para alguém próximo, eu recomendo que vocês meçam a cabecinha para fazer já na medida exata, tá? E é isso, pessoal. Beijos e até o próximo vídeo.